Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou Josadaque Amorim e trago para vocês mais uma aula da série Aprendendo Matemática. E o assunto de hoje é notação científica. Nós estaremos vendo como reescrever números em notação científica e também veremos como definir sua ordem de grandeza. Então recomendo que você preste bastante atenção e anote tudo o que você puder. Se ficar com alguma dúvida, reveja o vídeo quantas vezes forem necessárias. Desejo a você uma excelente aula e bons estudos! Muito bem, pessoal. Vamos dar início à nossa 11ª aula da série Aprendendo Matemática e o assunto é notação científica. A notação científica é o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes por meio do uso de uma potência de base 10. Lembram-se que na aula anterior nós vimos o que é potência de base 10. E a forma que a notação científica assume é A vezes 10 elevado a n, tal que A tem que ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. E n, que é o expoente aqui da potência de base 10, tem que ser um número inteiro. O A, pessoal, é chamado de mantissa ou coeficiente, e o n é chamado de expoente ou ordem de grandeza. Nós vamos ver aqui exemplos de números reais e suas respectivas notações científicas. Nós temos aqui 0,00004 e sua forma em notação científica é 4 vezes 10 elevado a menos 5. Nós temos aqui também o número 15 milhões e 1,5 vezes 10 elevado a 7 é a forma dele em notação científica. Então vamos ver aqui, pessoal, alguns exemplos. Reescreva os números abaixo na forma de notação científica. O primeiro exemplo aqui é 0,000054. Pessoal, esse número não está na forma de notação científica, porque a forma de notação científica é A vezes 10 elevado a n. Para escrevermos esse número nessa forma, vamos seguir algumas regras que são muito importantes. Primeiro é a definição do A, que aqui é o coeficiente ou pode ser chamado de mantissa. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Na aula de potência de base 10, nós vimos aqui como reescrever um número em forma de potência de 10. Então nós vamos ver isso aqui. Vamos deixar ele aqui para a gente poder ter a orientação. Bom, para definirmos aqui o coeficiente, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é deslocar a vírgula até a posição que nós necessitamos. Lembrando que o A tem que ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Dessa forma, nós temos aqui o 5,4. Em seguida, multiplicamos pela potência de base 10 e agora o expoente vai ser definido pela quantidade de casas decimais que a vírgula vai ter que se deslocar aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Por isso, o expoente vai ficar menos 5. Então, aqui nós temos 5,4 vezes 10 elevado a menos 5. É esse número aqui em forma de notação científica, onde 5,4 é o A, e nós vemos aqui que ele está entre 1 e 10, então está na forma correta, e aqui nós temos uma potência de base 10, ok? No segundo exemplo aqui, pessoal, nós temos 15 milhões. Vamos reescrever esse número em forma de notação científica. Bom, para facilitar o nosso entendimento aqui, nós vamos escrever uma vírgula e um zero no final do número. Então, o primeiro passo é escrever o coeficiente, que é 1,5, vezes 10, e aí nós vamos definir o expoente da potência de base 10. Aqui nós temos a vírgula e vamos ver quantas casas decimais
ela foi deslocada para gerar esse 1,5 aqui, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então, o expoente da potência de base 10 aqui será o número 7. Vamos relembrar uma outra informação importante, que é a relação entre o valor do expoente da potência de base 10 e o seu sinal, se ele é positivo ou negativo, com o número original aqui. Se o número for decimal, pessoal, lembrem-se que o expoente ele sempre ficará negativo. Se o número for inteiro, como é o caso aqui do segundo exemplo, o expoente vai ficar positivo. E o valor dele aqui é a quantidade de casas decimais que nós deslocamos a vírgula aqui, ok? Então tá tranquilo, né? Seguindo aqui, pessoal, nós temos o terceiro exemplo, que é 428,92 vezes 10 elevado a menos 9. Esse número está em forma de potência de 10, mas não está em notação científica, porque o 428,92 é maior do que 10. Então, para que ele esteja em notação científica, ele tem que estar entre 1 e 10. Então, vamos reescrevê-lo na forma de notação científica. Primeiro passo é escrever o coeficiente, que é 4,2892. Então, agora nós temos aqui um número entre 1 e 10. E, em seguida, multiplicá-lo pela potência de base 10. E o expoente aqui, pessoal, nós iremos definir de acordo com o deslocamento da vírgula que nós temos aqui. Então, como nós deslocamos a vírgula duas casas decimais, então esse número aqui irá ser alterado. Ao deslocarmos a vírgula, tornamos o número menor. Então, esse expoente aqui deve ficar maior. Como foram duas casas, ele vai ficar maior 2 unidades. Então, ele vai ficar menos 7. Ok? Tranquilo, né? Então, aqui nós temos 4,2892 vezes 10 a menos 7, é a forma de notação científica desse número aqui. No quarto exemplo, nós temos 0,00532 vezes 10 elevado a 8. Então, da mesma forma que nós vimos aqui, esse número está em potência de 10, porém não está em forma de notação científica, porque o coeficiente aqui é menor do que 1. Então, vamos reescrevê-lo em forma de notação científica. Primeiro, nós definimos o coeficiente, que é 5,32 vezes 10, e aqui vamos definir o expoente da potência de base 10. Como nós tivemos que deslocar aqui a vírgula 1, 2, 3 casas decimais para a direita, tornando o número aqui maior do que o original, então esse expoente aqui vai ter que ficar menor. A vírgula foi deslocada 3 casas decimais, então esse expoente aqui ficará menor 3 unidades, então ele vai ficar 10 elevado a 5. Então nós temos 5,32 vezes 10 elevado a 5, como a forma em notação científica desse número aqui, ok? Agora nós iremos ver, pessoal, o que é ordem de grandeza. A ordem de grandeza de uma medida é a estimativa mais próxima da potência de 10 dessa medida. Ela é conhecida assim, pessoal, porque ela determina as dimensões do número em notação científica. Então nós vamos ver aqui um exemplo. A massa do elétron é esse número aqui, que apesar de ter muitos dígitos, é um número muito pequeno. Em notação científica, pessoal, a massa do elétron é aproximadamente 9,11 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. E a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a menos 27. Para definir a ordem de grandeza, existe uma regra que nós iremos ver em seguida. Nós falamos que um número em notação científica, na forma A vezes 10 elevado a n, o valor de A tem que estar entre 1
e 10. Então, vamos deixar uma nota aqui para a gente poder entender como determinar a ordem de grandeza de um número, que é a seguinte: o ponto médio do intervalo entre os números 1 e 10 será o parâmetro para determinarmos a ordem de grandeza de um número. Vamos nos atentar, pessoal, para esses dois números aqui. O número 1, nós podemos dizer que é igual a 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero é igual a 1, ou qualquer número elevado a zero é igual a 1. No caso nosso aqui, o nosso interesse é o 10, então 10 elevado a zero é igual a 1. E 10 é igual a 10 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Colocando isso aqui, pessoal, nós temos aqui uma escala numérica em que nós temos o 10 elevado a zero, que é o 1, e o 10 elevado a 1. O ponto médio entre eles aqui é o 10 elevado a meio, ou 10 elevado a 1 sobre 2. 10 elevado a 1 sobre 2, pessoal, é a mesma coisa que raiz quadrada de 10, onde nós temos aqui o índice da raiz, é o denominador aqui do expoente fracionário, que é o 2, e o 1 aqui, que é o numerador, é o expoente do radicando aqui dessa raiz, ok? A raiz quadrada de 10 é aproximadamente, pessoal, 3,16. Então, vamos guardar esse número aqui, que será o parâmetro para definirmos a ordem de grandeza de um número, ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui, nós temos, dado um número m igual a vezes 10 elevado a n, ou seja, o número m aqui está na forma de notação científica. Sua ordem de grandeza é definida assim. Se o número a for menor que 3,16, a ordem de grandeza de m aqui será 10 elevado a n, ou seja, não muda o valor da potência de 10 aqui. Se a for maior que 3,16, a ordem de grandeza de m será 10 elevado a n mais 1, ou seja, ele vai aumentar aqui uma unidade. Então, vamos ver aqui um exemplo. A ordem de grandeza de 9,11 vezes 10 a menos 28, lembram-se que é a massa do elétron que nós vimos no exemplo anterior, é a seguinte. Observem que 9,11 é maior do que 3,16. Então, sua ordem de grandeza aqui será 10 elevado a menos 28 mais 1, ok? Isso aqui será 10 elevado a menos 27. Então, aqui nós temos a ordem de grandeza da massa do elétron. Agora, vamos ver alguns exemplos para fixarmos bem esse assunto. Determine a ordem de grandeza dos números abaixo. O primeiro número aqui é 2,53. Pessoal, escrevendo esse número aqui em forma de notação científica, nós temos 2,53 vezes 10 elevado a zero. Ok? 10 elevado a zero é 1, vezes 2,53 é igual a 2,53. Agora, nós verificamos aqui que 2,53 é menor do que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número aqui será 10 elevado a zero, ou seja, não muda. No segundo exemplo aqui, nós temos 472,8 e vamos determinar a ordem de grandeza desse número. Primeiramente, escrevendo esse número na forma de notação científica, nós temos 4,728 vezes 10 elevado ao quadrado. Por quê, pessoal? Como a vírgula do 472,8 foi deslocado duas casas decimais para a esquerda, então o expoente da potência de base 10 aqui ficou 2. Agora, nós vamos observar que 4,728 é maior do que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número aqui será 10 elevado ao quadrado mais 1. Então, vai ficar 10 elevado ao cubo. Ok? Tá tranquilo até aqui, né, pessoal? Agora, vamos seguir. No terceiro exemplo aqui, nós temos 34.286 vezes 10 elevado a menos 8. Primeiro, vamos escrever esse número em forma de notação científica. Então, nós temos 3,4286 vezes 10 elevado a menos 4. Por quê?
quando deslocamos a vírgula 4 casas decimais aqui para a esquerda, nós aumentamos o valor desse expoente menos 8 aqui em 4 unidades. Então, menos 8 mais 4 é igual a menos 4, ok? Agora, observando o número 3,4286, nós verificamos que ele é maior do que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número será 10 elevado a menos 4 mais uma unidade. Então, vai ficar 10 elevado a menos 3, ok? E para fecharmos a nossa aula, nós temos aqui o último exemplo, que é 0,000154 vezes 10 elevado a 12. Escrevendo esse número em forma de notação científica, nós temos 1,54 vezes 10 elevado a 8, porque nós deslocamos a vírgula para a direita aqui 1, 2, 3, 4 casas. Então, se nós deslocamos 4 casas para a direita, nós iremos diminuir esse expoente aqui 4 unidades. 12 menos 4 é igual a 8, ok? Então, observando aqui o 1,54, verificamos que ele é menor do que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número aqui será 10 elevado a 8, ou seja, ele não muda, ok? Bom, pessoal, e assim encerramos a nossa aula. Muito bem, pessoal. Assim chegamos ao final de mais uma aula da nossa série. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Assim o canal cresce e eu posso trazer outros conhecimentos para você. Então, até a próxima aula.